Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É tempo de bênção, é tempo de nós estarmos buscando ao Senhor, colocando o nosso coração nesse Deus que tudo pode. Hoje nós estamos iniciando a revistinha lição 1 do segundo semestre, ou melhor dizendo, lição 1 do segundo trimestre. E nós vamos falar do início da caminhada, amém? Então o texto áureo ele diz assim: respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Verdade prática diz: o novo nascimento marca o início de uma jornada do crente em Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta aula de escola dominical, muito obrigado pelo Teu poder, pela Tua unção, pelo Teu Espírito Santo sobre nós. Nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Nos ajuda, nos fortaleça, que sejamos uma bênção diante do Senhor e que possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e também responsável desse trabalho. E nós temos a maior alegria de estar aqui nesta noite, falando contigo, deixando essa mensagem maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, a leitura bíblica, ela está em João capítulo 3, versículo de 1 a 8, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele, aleluia, o Deus de Israel. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Um homem já velho nascer de novo, porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário é vos nascer de novo. O vento assopra onde ele quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? A introdução do texto, ela diz assim: neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada cristã e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade na trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento. Estudaremos como uma experiência, amém? Glórias a Deus, proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente mostraremos a importância do novo, aleluia, testamento no início desta jornada de fé. Ponto 1. A caminhada com Cristo. Compreendemos os dois caminhos. Na história humana temos dois caminhos: o da vida natural e o da vida, aleluia, com Cristo, que é chamada, aleluia, vida espiritual. Vida humana, a primeira, se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada
por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. João capítulo 3, versículo 6. Parte B. Vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Romanos capítulo 12, versículo 2. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Segundo ponto, os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Deus. Temos um relacionamento com o Pai. Além do Pai, temos também o Filho, como aquele que ele concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. E por amar, nos concedeu a sua vida, João 3,16, e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Finalmente temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João capítulo 14, versículo 26. Pelo intermédio dele, Deus operou milagres de novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento, conforme está em João capítulo 3, versículo 6, João 1, 13 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Sinopse 1. A história humana compreende dois caminhos: o da vida natural e o da vida espiritual. Segundo tópico, o novo nascimento. Por que precisamos de um novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem um uso do gênero no texto e por isso, aleluia, seu sentido inclui todos os seres humanos. João capítulo 3, versículo 4. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos. Aleluia, porque todos pecaram, conforme está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração e experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. João capítulo 3, versículo 5. E também 20, 22, 15, 5 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem de bem. Enraizado na religião judaica, ele conhecia profundamente Deus segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei, dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não conhecia o que a sua alma precisava. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. João capítulo 3, versículo 2. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto: aquele que não nascer de novo não pode, aleluia, ver o reino de Deus.
João capítulo 3, versículo 3. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 7 ao 11, Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 7. Amém? Novo nascimento e seu processo de expansão de novo. Amém? Glórias a Deus. Que significa, aleluia, do céu? João capítulo 3, versículo 31, Gálatas capítulo 6, 15, 1 João capítulo 3, 9. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. João capítulo 1, versículo 13, para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e o símbolo, aleluia, simbolicamente ao seu sentido. João capítulo 1, versículo 33, 4, 7 ao 14 e 7, 38 e 39. Ora, o Senhor cumpriu a lei, Mateus capítulo 5, versículo 17, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança por meio, aleluia, da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna, conforme está em João capítulo 4, versículo 14. Amém? Com o Espírito, aleluia, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo semelhantemente à vida com Cristo, que se inicia pela regeneração. Genou significa nascido, como obra do Espírito Santo, que transforma a pessoa pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Amém? Sinopse do texto 2. A caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina de salvação. Amém? Glórias a Deus, maravilhoso Deus que tudo pode. Irmã Adriana, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Daqui a pouco nós estaremos orando pela senhora, fazendo oração por todos os meus amados irmãos e irmãs. Amém? Deus abençoe. Auxílio bíblico teológico, regeneração, nascimento, renovação espiritual. Em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus discute uma das doutrinas fundamentais, isto é, ensinamentos, princípios básicos, a base da crença, da fé cristã, regeneração, Tito capítulo 3, versículo 5, o nascimento espiritual, sem nascer de novo, no contexto espiritual, uma pessoa não pode se tornar parte do reino de Deus. Isso significa que a vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada para que ela possa ser salva e receber o dom divino, que é a vida eterna através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o nascimento espiritual ocorre na vida daqueles que se arrependem do pecado, isto é, admitem seu pecado e mudam seu próprio caminho, se convertem a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Entregam as suas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo-o como o seu Senhor e Salvador. Aquele que perdoa, aleluia, os seus pecados, se torna líder de sua vida. Esta experiência inicial da salvação espiritual envolve a lavagem e regeneração da renovação através do Espírito Santo. Amém? O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento. O conceito do Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade. Fazia diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho.
com o cumprimento pleno de Jesus Cristo, conforme está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diteke. De acordo com Jeremias 31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testemuntum traz essa mesma forma descritiva do termo diateque. Assim, o ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. O tema principal do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Aleluia Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que esse ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23, João capítulo 1, versículo 14, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas, escritos. Contudo, os cristãos devem começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no que se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento, temos a promessa; no Novo, o seu cumprimento. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele, iniciasse uma nova jornada de fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Sinopse do texto 3. O Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano, aleluia, da salvação de Deus. Auxílio teológico, as fontes da história do Novo Testamento. Todos os evangelhos, incluindo os de Mateus e Marcos, que não formam parte de um complexo literário mais amplo e emanam do ministério evangelista e didático da igreja, eles foram escritos com o objetivo expresso de apresentar os fatos a respeito de Cristo de uma maneira que os homens possam crer nele e, tendo dado o passo inicial, possa continuar com uma fé inteligente. Os demais livros do Novo Testamento representam diversos períodos e, do ponto de vista, a Epístola de Tiago foi provavelmente originada da primeira metade do século, refletindo a reação judeu-cristão aos extremistas que faziam a salvação pela fé uma desculpa para a indiferença ética. Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Lerei a conclusão. A jornada com Cristo tem início no Novo Testamento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a sua presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testemunho, que tratam a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Amém? Glórias a Deus. Revisando aquilo que nós acabamos de ler, o que é a nova vida com Cristo? A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história
de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito Santo. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 2. Quais os três companheiros da caminhada cristã? A Santíssima Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém? Exemplifica o termo homem de acordo com a lição. É um termo de uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. O que a expressão de novo significa, ao mesmo tempo demonstra. A expressão de novo significa significa do céu e demonstra que a nova vida com Cristo vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Amém? Por que o cristão deve começar a jornada de fé pelo Novo Testamento? Porque nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele, iniciasse uma nova vida e uma nova jornada de fé. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da tua serva Adriana nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, com teu poder, opera, Senhor Deus, com as virtudes do teu Santo Espírito, ó Pai, ajuda a tua filha, Senhor Deus, em todas as áreas de sua vida, principalmente, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, tem clamado, tem pedido, Senhor Deus, por oração. Assim, Pai amado, nós clamamos, ó Pai, e te pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tomando a tua filha, Senhor Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça, fazendo com que ela cresça, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, fazendo, Senhor Deus, com que ela seja visitada, Senhor Deus, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, e que ela venha, Senhor Deus, encontrar em ti o socorro necessário para a sua vida. Assim, Pai amado, Pai querido, nós oramos também por todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aqui, Pastor Carlos, quer te convidar para daqui a pouquinho, às 19 horas, nós estaremos com um culto de Ceia do Senhor. Então esteja conosco, daqui a pouquinho nós estaremos na Ceia do Senhor, nós estaremos aí buscando a Deus em espírito e em verdade. E você é o meu convidado especial em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, até daqui a pouquinho nós estaremos juntos novamente às 19 horas no culto de Ceia do Senhor.